Aí, The Last of Us está vindo prometendo acabar com a maldição de adaptações de games. Mas eu tô com medo. Fala pessoas, tudo de boa com vocês? Espero de coração que sim. Mas antes de a gente ir para o assunto do vídeo, não esquece de ir lá curtir, comentar e compartilhar e se inscrever no canal para ajudar o amigo aqui, beleza? E galera, eu vivo sonhando com esse dia em que as adaptações de games vão dar certo nas telinhas ou nos cinemas. Isso não é novidade para ninguém. Inclusive eu tenho até vídeos falando sobre isso. É claro que a gente teve algumas boas adaptações, como Príncipe da Pérsia, que eu gostei muito, apesar de não ter feito tanto sucesso. Tomb Raider, que fez um sucesso melhor do que Príncipe da Pérsia. Mas a maioria dos filmes que são adaptados de games é um verdadeiro desastre. Mas é sério, galera, eu ainda tenho esse sonho, ou melhor, essa esperança, eu acho que é a palavra certa, de ver como os filmes baseados em jogos, o mesmo que aconteceu com os filmes baseados em quadrinhos. E você não venha me dizer que o universo de games é mais difícil de adaptar do que o universo dos quadrinhos. Isso pra mim é conversa pra boi dormir. Porque na minha visão, em alguns casos, adaptar algumas coisas de quadrinhos é muito mais difícil e complexo do que adaptar algumas coisas de games. Vai lá, eu vou te dar um exemplo. Pra mim, adaptar o Doutor Estranho é muito mais difícil do que adaptar um personagem de game. Um personagem mais comum de game. O Doutor Estranho é um mago que tem lá uma série de poderes bem complexos. Até os seus vilões, os outros personagens do seu universo, também são muito difíceis de adaptar. Por outro lado, adaptar um Resident Evil, por exemplo, que só tem mais zumbi e aqueles monstrinhos lá, na minha visão seria muito mais fácil. Mas pra mim já foi para dar uma. O que está faltando é a gente que pegue a obra, coloque embaixo do braço e diga, a gente agora vai fazer essa obra com responsabilidade. É só isso que falta. Para você ter uma ideia, jovem gafanhoto, esse ano a gente teve aí 3 ou 4 adaptações de games, se não me engano foi 4, mas nenhuma delas fez o sucesso que os fãs esperavam. Tivemos aí 2 séries horrorosas que foram Halo e Resident Evil, uma da Paramount e a outra da Netflix. Por outro lado, tivemos 2 filmes bons, que foi o Sonic 2, que arrecadou bem nas bilheterias, e o Uncharted, que é um filme estrelado pelo Tom Holland, que também não foi mal nas bilheterias, mas não foi nenhum filme que assim mudasse o conceito sobre os filmes de games. Mas as séries foram horríveis, uma pior do que a outra. Eu não sei nem dizer qual das duas foi pior. E em nenhum momento eles se preocuparam com entretenimento, mas sim em mandar sua mensagem ideológica, que é onde a gente vai chegar, que me preocupa com The Last of Us. Porque na minha visão, jovem gafanhoto, se for adaptada a primeira temporada de The Last of Us, que é pelo que eu vi no trailer, que não vai ser só isso. Olha o medo chegando, mesmo os diretores dizendo que a história que vai ser contada não vai ser totalmente adaptada do jogo. E vendo o trailer, Jovem Moeda, eu tenho que dizer a vocês que o visual está perfeito. Os cenários estão idênticos aos do jogo. Se a questão fosse só essa, eu afirmo para os fãs que eles podem ficar animados, porque visualmente, ó, tá igualzinho. Mas aí a gente vai entrar para outra questão. Eu sei que estou enrolando muito, mas eu vou te falar agora. Acontece, Jovem Moeda, que no primeiro jogo de The Last of Us, a gente não via lacração. Se tinha, era muito escondido, tá entendendo? Era um jogo focado na sobrevivência dos personagens principais. Mas, em 2014, teve uma DLC, eu acho que é DLC que se chama, e foi refeito muita coisa e já passou a contar a história da Ellie, já mais adolescente e focando muito mais na história da Ellie e não na do Joel. E é a partir daí que as coisas começam a desandar, no meu ver. Porque a partir daí já teve muita reclamação dos fãs que começaram a reclamar que o jogo estava lacrando. E aí em 2020 chegou o jogo 2, The Last of Us 2. E aí a casa desandou de vez, pessoal. Porque no The Last of Us 2 teve lacrado de tudo que é jeito. O jogo só se preocupou em mostrar a sexualidade da Ellie, a sexualidade do Bill. Do Bill nem tanto, porque ficou meio ali implícito. O Joel, que era o cara principal do jogo, foi colocado para escanteio. E o jogo passou a ser focado na Ellie e na sua preferência sexual, vamos dizer assim. Se a série for focar nesse jogo 2, então a gente já sabe que a série vai ser forjada na lacrate. Então, Jovem Moeda, para você que não gosta desse tipo de conteúdo, para você que não gosta desse tipo de história que focaliza na sexualidade dos personagens, essa série você tem que estar com os olhos abertos, porque ela vai falar muito disso.
E o trailer já mostrou algumas coisinhas, já deixou algumas pistas que isso vai ser feito, certo? Agora vamos falar um pouquinho do trailer. A primeira cena do trailer já mostra o símbolo ali dos vagalumes. Vagalumes é um grupo que tem lá no jogo que se considera a resistência, né? É um grupo que luta em busca de uma cura para aquela doença que está rolando e contra o abuso dos militares lá nos campos de quarentena, que parecem mais campos de concentração. Depois a gente tem um close ali no braço do Joel, mostrando aquele relógio dele quebrado. Aquele relógio, o relógio que ele ganhou da filha dele, a Sarah, no dia do seu aniversário. E esse relógio no jogo é muito simbólico, porque ele representa exatamente, sem trocadilhos, o tempo em que toda a merda explodiu, né? E também o dia que ele ganhou o relógio da Sarah é o mesmo dia em que a Sarah foi assassinada pelos militares. Podemos ver ali bem rapidinho uma cena de uma cidade destruída, que lembra muito uma cena original do jogo. Isso aí tem que dizer que ficou bem fiel. E o visual desse cara aí que tá olhando as câmeras, não dá pra cravar. Mas o estilo do cabelo tá lembrando muito o estilo de cabelo que o Bill usa nos jogos. E já dá pra perceber que tem muitas cenas em lugares diferentes, né? Muitos cenários diferentes. Porque o Joel, ele é quase um nômade. Ele vive saindo ali de cidade em cidade, fazendo alguns serviços, levando pessoas de um lado para o outro e também tentando sobreviver. Essa cena também aí que eu acho que vai ser o momento exato que a Malena vai entregar a Ellie ao Joel. Se você analisar a cena direitinho, você vai perceber que ela está com um ferimento no abdômen. E eu acredito que essa outra cena aí que está o Joel, a Tessa e a Ellie se escondendo dos instaladores, vai ser logo depois que a Malenia vai entregar a Ellie ao Joel. A Malenia é a líder dos vagalumes e ela contrata o Joel para levar a Ellie segura para algum lugar. Até porque a Ellie, ela não é infectada, ela é a única que pode ter a cura no seu sangue. E por isso a trama vai ser toda ali em torno da Ellie, que é a garota que não foi infectada e que o Joel vai ter que levar ela para algum lugar, algum laboratório, e do sangue dela seja criada alguma cura para que o mundo seja salvo. E galera, parece que vai ter até uma adaptação da DLC, né? Olha o meu medo chegando, a gente vê aquela cena ali, parece que é em flashback, da Ellie ali com a amiguinha dela. Amiguinha, vocês estão entendendo, né? E a amiga dela é chamada de Riley. Parece que ela ali foi o primeiro... Vocês estão entendendo, né? Galera, essa cena do Joel segurando a Sarah nos braços ali. Que cena tensa, viu? Ele tá ali segurando a Sarah nos braços, no meio de um monte de gente morto, e um cara levanta. Mas me parece que essa cena é em flashback. Ou isso vai ser contado no início da série mesmo, ali mostrando o início de como tudo começou. Porque nessa outra cena a gente pode ver ali o Joel e a Sarah vendo o irmão do Joel pelo retrovisor do carro ali, né? Se a gente for parar para pensar, faria todo sentido que isso fosse o início da série. A série contasse como tudo começou ali no iniciozinho ali, para depois partir para a jornada do Joel com a Ellie. E aliás, essa cena aqui, o Joel e a Sarah vê o irmão dele no retrovisor, e parece que essa cena não tem no jogo. Porque eu lembro bem que no jogo o irmão do Joel vai até a casa do Joel salvar o Joel e a Sarah. Mas não tem problema não, mudar algumas coisinhas não, sabe? Aí galera, mostra aquela cena que o Joel cai na armadilha do Bill. E é aí que meu medo se intensifica. Porque o trailer, né, já mostra ali uma cena do que parece ser dois homens de mãos dadas. O clima mais romântico. Olha só, no jogo sempre ficou subentendido que o Bill era gay, que ele tinha um relacionamento. Mas isso nunca ficou explícito. Se a série for intensificar isso, e focar mais nessa mensagem LGBT HD TV, com certeza vai inflamar os fãs que já estão de saco cheio dessa mensagem, desse disco arranhado. O que a gente quer de verdade, o que os fãs querem de verdade, é que a história seja focada na aventura e na sobrevivência do Joel e da Ellie, e não na sexualidade do Bill e da Ellie. Deixa eu te dar um exemplo muito bom. Em Stranger Things, desde as primeiras temporadas ficou subentendido que o Will era gay, mas a série não fez questão de focar nisso, não fez questão de focar na sexualidade do Will. Um pouco mais agora nessa última temporada, mas o foco foi a aventura. Se The Last of Us partir para esse lado de focar na sexualidade do Bill, da Ellie, então pode ter certeza que os fãs vão ficar ligados. Vai ter aquela turminha que vai gostar, mas é aquela turminha menor. E eu não canso de dizer que o foco tem que ser na aventura e na sobrevivência dos personagens, e não na sexualidade. Se a série focar no primeiro jogo de The Last of Us, vai ser muito bom. Mas se eles quiserem fazer uma salada mista aí, para agradar um, agradar outro, vão se dar mal, porque
tentar agradar a minoria desagrada a maioria. E você sabe que a maioria é quem paga os custos. Então, HBO, não vem aqui tentar fazer panfletagem política e nem ideológica, porque isso aqui não vai colar, certo? E galera, o que era uma esperança minha de que ia mudar essa maldição de que filmes ou séries baseados em jogos de games não dão certo, acaba me dando mais medo e eu tenho aquele pé atrás, os dois pés atrás, de que não vai dar muito certo. Apesar da qualidade, como é em Anéis do Poder. Anéis do Poder é uma qualidade muito grande visual, mas a história que está sendo contada não é uma boa história. E o problema de The Last of Us é esse, que no jogo 2 a história é a história do jogo. Ou seja, as raízes já vêm do jogo. E esse é o problema. Mas agora eu quero saber de você. Você tem a mesma opinião que eu? Deixa aí nos comentários. Muito obrigado por tudo. Esse foi o vídeo de hoje. Mas a gente vai voltar com mais vídeos sobre The Last of Us. Eu agradeço por você ter ficado até aqui e até a próxima.